examinando as Escrituras. Vamos iniciar agora a leitura do livro de Salmos, no capítulo 22, Salmo de Davi, versículo 1. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido? Nós temos aqui uma palavra que Jesus Cristo repetiu na cruz, a expressão de Davi clamando a Deus por se sentir desamparado naquele momento e achando-se então longe da sua salvação. Essas palavras, como que o seu bramido, o seu clamor não estivesse sendo respondido por Deus. Deus não estava atendendo para lhe dar aquela salvação. Nós já nos referimos aqui no estudo, no exame do livro de Salmos, que salvação é algo diário, é a vida preservada. Todo momento em que nós sentimos a preservação da vida, quando somos livres de algum momento em que temíamos até mesmo a morte, pois somos pó, somos fracos, dependemos de Deus, que é a rocha da nossa salvação. Então, todo momento em que nós temos a nossa vida preservada, ou que somos livres da morte, nós podemos dizer que recebemos salvação. Então, naquele momento, Davi estava com angústias da morte, medo da morte, passando por um perigo, e ele clamava: por que me desamparaste, Deus? Por que não ouves o meu clamor? Por que não me dás a resposta? E Jesus usa essa expressão do Salmo 22 na cruz, e a princípio não foi entendido pelos que estavam ali próximo a ele, não entenderam o sentido. É provável que também os apóstolos demoraram a compreender o sentido das Escrituras, e Jesus chamou a atenção, exortou os seus apóstolos, os seus discípulos, por não estarem entendendo o que estava se passando, sendo que tudo estava escrito sobre ele no livro de Salmos, também nos profetas e também nos 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá. Então aqui Jesus já cita na cruz as palavras deste Salmo 22, versículo 1, para mostrar o quanto para ele tinha significado profético as palavras dos Salmos. Por isso é que estamos aqui examinando atentamente esta palavra, que então o versículo 1 do Salmo 22 nos fala de salvação da vida. Pode ser no momento da cruz, no momento de perigo, no momento de perseguição, de aflição, o momento em que você teme pela vida, é o momento que você clama pedindo a Deus a salvação. E nós buscamos palavras justamente que nos tragam a salvação. Palavras de salvação. Então, nós aqui ampliamos, examinando as Escrituras atentamente, nós ampliamos este conceito. Palavras de salvação são as palavras que nós expressamos em nossas orações, por exemplo, e Deus nos atende, Deus nos ouve. Então essas palavras clamam, buscam a Deus pedindo salvação, livramento de um momento, de uma batalha, de uma guerra, de uma luta, momento de dificuldade. Então nós queremos palavras de salvação, queremos exprimir palavras de salvação e queremos ouvir, esperamos ouvir de Deus uma resposta, ver a resposta, a salvação, a resposta ao nosso pedido. E vimos aqui também que o grande pedido na vida de Davi foi por salvação. Ele pediu vida, e vida significa então salvação a cada manhã, cada dia que despertamos com alegria, sentindo a presença do Espírito de Deus conosco, é mais um dia de salvação, um dia que estamos vivos porque até aqui nos ajudou o Senhor. Então, Ebenezer é o Deus da nossa salvação. Para Davi, a vida, sinônimo de salvação, eram
as coisas mais importantes para ele. Cristo traz esta mensagem de Davi como palavra profética, pois ele traz a salvação. Jesus é o salvador do mundo, é o que preserva a vida no mundo, é o que nos guarda, é o que está conosco e nos dá a vida, agora com abundância e a vida eterna. Então ele tem o dom da vida, ele é o dono da vida. Se a vida é a luz dos homens e o mais importante é a vida, Davi escolheu a vida, escolheu muito bem, escolheu o que de melhor existe para o ser humano. E Jesus é aquele que nos dá a vida eterna. É essa que nós buscamos aqui examinando as Escrituras. Versículo 2: Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Clamo também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Então Davi continua clamando, ele clama de dia e clama de noite. Ele quer a vida. O seu clamor é por salvação, é por livramento, é que a vida continue, que seja uma boa vida, uma vida abençoada, uma vida com abundância. Então Davi encontra aqui, certamente na inspiração do Espírito Santo de Deus, o sentido da vida, a importância da vida. E ele tanto deseja a vida que Deus lhe revela o caminho da vida. Então, quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está nos apontando para as Escrituras, justamente como Davi, para os Salmos, para a revelação de Deus, porque Davi tanto desejou vida que ele pediu a Deus que ele revelasse nas Escrituras, ele próprio compondo as Escrituras de uma forma tão prolixa, tão abençoada, com tantas revelações de Deus, Deus lhe dá a resposta, o caminho da vida. A vida está aqui, a vida está em Cristo. A vida está no verbo de Deus, palavras de vida. As palavras que eu vos digo são espírito e são vida. Então, nós, examinando as Escrituras, com a direção do Espírito Santo, com fé, nós encontramos o caminho da vida. Ele nos fala sobre a vida eterna, a melhor vida, a vida por inteiro, a vida completa, a salvação completa, a salvação para os nossos dias, como também a salvação eterna para a vida, para viver eternamente com Deus, pois só Deus, só a sua palavra permanece para sempre. Então, quem está com Deus através da sua palavra também vive eternamente. Esse é o caminho da vida. Então, nós vemos que Davi nos traz nos Salmos a revelação do caminho da vida. Tanto é o caminho para a vida eterna, como é um caminho de vida agora, uma vida plena, uma vida com a presença de Deus em nós. Ele é a vida. Jesus é a nossa vida, Cristo é a nossa vida. Ele vive em nós. Então, toda a revelação da vida nós encontramos nas Escrituras, porque elas nos apontam a Cristo. Então, através das Escrituras, nós temos este encontro com Cristo. É tão importante falarmos isto, dessa busca de Davi pela vida, por isso que Jesus nos recomenda examinar os Salmos como caminho para Cristo, para a vida eterna, para a salvação. Esta parte das Escrituras tão rica, que o próprio nome de Davi possui as letras da palavra vida. Então nós vemos assim de uma forma milagrosa, uma forma tremenda, uma forma importante, de que Davi possui as 4 letras também da palavra vida em outra sequência, mas que nós não vamos mais nos esquecer. Que os salmos que Davi nos apontam para Cristo, e Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e que o que Davi mais pede nos seus salmos, que Deus lhe revela, põe no seu coração, que é um coração segundo o coração de Deus,
é para pedir a vida, pedir a salvação, pedir a eternidade. E Deus então lhe dá este caminho. Um dos caminhos que nós estamos agora encontrando é o clamor, é a oração, uma vida de consagração, orando, de comunhão com Deus, uma vida de intercessão. É uma forma de andarmos no caminho correto, o caminho da vida, é o caminho de comunhão com Deus. Precisamos da presença de Deus, Ele é a nossa vida. Ele nos dá o pão da vida, o pão diário, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então Deus está conosco hoje, nos alimentando, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Nós precisamos do pão. Cristo é o pão que desceu do céu, é o pão da vida. Então nós temos aqui uma riqueza tremenda a respeito deste tema da vida, da salvação, da vida eterna, que Davi tanto buscou e Deus lhe revelou, e apontaram então para Cristo. Senhor, eu quero a vida, me mostre a vida, me revele a vida, qual o caminho da vida eterna, é isso que eu mais desejo. Deus sentiu, Deus percebeu, é Deus quem dá a palavra final, ele percebeu que Davi tinha esse desejo de todo o coração, do profundo, do fundo do seu coração, ele realmente desejava a vida. Então Deus lhe deu tanto a vida quanto a palavra do caminho, da revelação, como chegar, como alcançar a Cristo, a vida eterna, a salvação. E nós temos aqui também encontrado, examinando as Escrituras, como Jesus assim referendou, assim nos indicou. Vamos orar agora, vamos orar por você, pela sua vida, pela sua família, pela sua casa e também por todas as famílias da terra. Senhor, em nome de Jesus o Cristo, nós clamamos, Senhor, como Davi neste momento, para que a vida plena, a vida com abundância, a vida eterna chegue neste lar que nos ouve agora, para esta vida, para esta casa. Deus abençoando, enriquecendo, concedendo o dom da vida, seja uma vida plena, Senhor, uma vida abençoada, que eles tenham a Tua paz, a Tua segurança, a Tua felicidade para viverem uma vida que eles vão se alegrar, que vale a pena viver. Abençoa também todas as famílias da terra, todos os povos e nações, que recebam a graça, a bênção, a salvação, a vida eterna, Pai. Envia os pregadores, os missionários, os evangelistas, para que toda a terra conheça a Tua palavra, que é a palavra de vida, é a palavra de salvação, e aquele que encontra a Tua palavra e guarda, Senhor, permanece para sempre. É com amor que clamamos e oramos por todos, em nome de Jesus, o Cristo. Amém. E que Deus te abençoe eternamente.